Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição da nossa análise detalhada. Hoje nós iniciamos um estudo fundamental. Bom, o nosso foco central hoje é o tema que vamos chamar de episódio 1, a fome que Jesus viu. Vamos relembrar a narrativa central. Ela está no Evangelho de João, no capítulo 6, dos versículos 1 ao 13. João 6. O texto relata que Jesus atravessou o Mar da Galileia, ou, como também era conhecido, o Mar de Tiberíades. E uma grande multidão o seguia continuamente, justamente por causa dos sinais miraculosos que ele operava com os enfermos. E aí Jesus sobe ao monte e senta ali com seus discípulos. O texto faz questão de mencionar um detalhe temporal importante. A Páscoa judaica estava próxima. Exato. Jesus então ergue os olhos, vê aquela multidão imensa se aproximando e direciona uma pergunta a Filipe. Ele questiona onde poderiam comprar pães para todo aquele povo comer. Precisamos compreender a verdadeira magnitude do problema que Jesus e os discípulos enfrentavam naquele fim de tarde. O tamanho real da multidão. As fontes apontam que não era um pequeno ajuntamento. O texto bíblico diz quase 5.000 homens. Mas os comentaristas ressaltam que na cultura do Antigo Oriente Médio, a contagem oficial de multidões frequentemente não incluía mulheres e crianças. O número de 5.000 refere-se estritamente aos homens. Então, quando os estudiosos cruzam esse dado com a estrutura familiar média daquele tempo, a estimativa muda drasticamente. Muda para aproximadamente 20.000 pessoas no total. 20.000 pessoas. Para quem nos ouve ter uma ideia, isso é o equivalente a um estádio de futebol moderno lotado. Tudo isso no meio de um lugar deserto, longe de mercados e sem nenhuma infraestrutura. O desafio logístico era gigantesco. O que é fascinante aqui é observar as diferentes reações diante de uma necessidade tão esmagadora. Os comentários apontam 4 soluções distintas que surgiram ali. A primeira delas foi a solução da fuga. Quando lemos os outros evangelhos que complementam esse evento, vemos que a primeira ideia dos discípulos foi mandar a multidão embora. Mandar embora para que cada um se virasse e comprasse comida nos vilarejos próximos, o que era completamente impraticável. Totalmente impraticável. Como vilarejos rurais conseguiriam fornecer comida instantânea para 20.000 pessoas? Seria um colapso. Um colapso imediato. E por isso entramos na segunda solução, que foi a avaliação financeira e bem pragmática de Filipe. Diante da pergunta de Jesus, Filipe faz aquele cálculo rápido e responde que 200 denários não seriam suficientes para dar nenhum pequeno pedaço de pão a cada pessoa. E qual era o poder de compra real de 200 denários naquela economia? As fontes históricas explicam que um denário era equivalente ao salário de um dia inteiro de trabalho de um operário comum. Um dia de trabalho. Portanto, 200 denários representavam cerca de 8 meses de trabalho ininterrupto. Era uma pequena fortuna para eles. Filipe constatou aquele abismo, a receita que eles não possuíam contra a despesa exorbitante para oferecer uma migalha a cada um. A matemática humana não fechava. De forma alguma. E logo após esse cálculo desanimador surge a terceira tentativa de solução, trazida por André. A solução insuficiente de André. Ele encontra um rapaz, um menino, com um pequeno lanche. Mas é interessante notar que o próprio André é vencido pela lógica humana logo em seguida, porque ele mesmo questiona: mas o que é isso para tanta gente? É nesse ponto que chegamos à quarta e verdadeira solução, a provisão divina. E os detalhes sobre esse lanche do menino chamam muita atenção nas nossas fontes. Sem dúvida. O foco nos elementos que esse menino trazia revela muito sobre o contexto social. O texto menciona pães de cevada. E a cevada era bem diferente do trigo, não é? Muito diferente. O trigo era o alimento das classes mais abastadas. A cevada era o grão mais barato disponível, a alimentação básica e rústica das classes mais pobres. Muitas vezes servia até como forragem para animais. Os comentaristas comparam o formato desse pão a uma pequena panqueca dura, bem rústica. Ou seja, ele não trouxe um pão refinado de padaria. Eram os biscoitos mais simples e baratos possíveis para um banquete de 20.000 pessoas. E os peixes também têm uma descrição específica no texto original grego. A palavra opsária
Certo. Exato. Opsária não descreve grandes filés de peixe fresco, refere-se a pequenos peixes, possivelmente secos ao sol ou conservados em salmoura. Muito parecidos com sardinhas, usados mais como um condimento para dar sabor ao pão seco. Isso mesmo. A pequenez e a extrema simplicidade dessa oferta contrastam de forma belíssima com a grandeza do milagre que Jesus ia operar. Então, o que tudo isso significa? Por que Jesus pergunta a Filipe onde comprar pão, se as fontes deixam claro que ele já sabia o que ia fazer? As análises de autores como D.A. Carson e MacArthur concordam que Jesus testou Filipe com um propósito pedagógico claro. Não havia perplexidade na mente de Cristo. Ele testou para fortalecer a fé do discípulo, para mostrar que a lógica humana não limita o poder do Criador. Além disso, a dinâmica do milagre demonstra que Jesus sentiu profunda compaixão pela fome física daquelas pessoas. Ele não ignorou a necessidade em prol de um ensino exclusivamente espiritual. Esse é um ponto crucial da nossa exploração de hoje. A fome era concreta. E Jesus demonstrou que necessidades concretas exigem ações concretas. Ele não colocou as pessoas sentadas para ouvirem um longo sermão com os estômagos roncando para depois mandá-las embora fracas. Ele uniu o cuidado espiritual com o suprimento físico. É a união perfeita entre a graça e a ação. O Senhor pegou aqueles recursos limitados, rendeu graças ao Pai, demonstrando total dependência e começou a distribuir. E o texto enfatiza que eles comeram até ficarem fartos. A provisão não foi uma amostra grátis, foi uma refeição abundante no meio do nada. Aqui é onde a situação fica realmente interessante para nós hoje. Quando movemos a nossa análise do fato histórico para a aplicação social, tocamos no coração do nosso manual de estudo. O foco em assistência social e no cuidado prático com pessoas vulneráveis. Isso nos convida a uma avaliação profunda da nossa própria conduta. Grande questão que as fontes nos incentivam a fazer, para quem nos acompanha, é: as nossas congregações hoje conseguem enxergar a fome ao redor de forma tão nítida quanto Jesus enxergou? A assistência social cristã autêntica começa sempre pelo olhar. É o olhar atento que percebe a limitação do outro e age com compaixão. A visão não deve ser a de enviar os famintos para longe para que resolvam seus próprios problemas. Que foi exatamente a reação inicial dos discípulos. A compaixão divina exige proximidade e envolvimento prático. E existe um princípio encorajador que os comentaristas destacam nesta passagem: a lei da multiplicação divina. Quando olhamos para a vastidão dos problemas sociais, para as estatísticas de pobreza, é muito fácil nos sentirmos como André. Olhamos para os nossos recursos limitados e pensamos o que é o nosso pequeno esforço para tantas famílias necessitadas. Mas é aí que o milagre ensina uma lição transformadora. Não é necessário ter recursos infinitos para iniciar uma obra de assistência social efetiva. Deus opera maravilhas a partir daquilo que é colocado voluntariamente em suas mãos. O menino entregou o pouco que tinha. Aos olhos humanos, 5 pães de cevada e 2 peixinhos eram irrelevantes. Mas o mestre multiplicou de tal forma que atendeu a todos. O Deus que sustenta o universo multiplica nossa disposição generosa, por menor que pareça. E se conectarmos isso ao panorama geral, precisamos observar o desfecho da refeição. A ordem de Jesus sobre as sobras. Recolham os pedaços que sobraram para que nada se perca. Os estudiosos da nossa base literária, como Wiersbe e Hernande Dias Lopes, são taxativos ao extrair um princípio ético inegociável dessa ordem. O desperdício é um agravo à provisão de Deus. Isso é muito confrontador. Mesmo em meio a um milagre monumental, onde os recursos de repente pareciam ilimitados, Jesus faz questão de ensinar sobre moderação. Ele mostra que a abundância concedida não autoriza o descarte irresponsável. O pão é fruto da provisão divina e deve ser tratado com profunda responsabilidade. Foram recolhidos 12 cestos cheios de sobras. Isso demonstra não apenas a fartura, mas a organização minuciosa para que o alimento fosse preservado. É uma lição vital para a nossa sociedade atual. Vivemos em uma cultura marcada pelo excesso de um lado e pela escassez extrema do outro.
a cultura do descarte. Os comentários trazem uma constatação necessária. O problema da fome, muitas vezes, não é a falta de produção de alimentos, mas a distribuição injusta e o desperdício alarmante. Os autores ressaltam que o alimento que sobra e é descartado na mesa de quem tem muito é, na verdade, o alimento que está faltando na mesa de quem passa fome. A administração dessa provisão requer fidelidade e justiça, para que as necessidades dos irmãos mais carentes sejam supridas com dignidade. Diante dessa riqueza de princípios, chegamos ao momento de estabelecer um desafio prático para cada pessoa que acompanha a nossa exploração de hoje. O estudo não deve terminar apenas no intelecto. Ele nos chama à ação. O desafio é identificar de forma clara e intencional uma necessidade concreta de alimentação ou vulnerabilidade na comunidade local. Não devemos focar naquilo que nos falta ou esperar termos grandes recursos. O objetivo é olhar ao redor e avaliar o que nós, nossas famílias e nossas congregações já temos em mãos hoje. O que está disponível agora que pode ser entregue para abençoar o próximo. Isso levanta uma questão importante sobre a cooperação humana nos propósitos de Deus. Vimos que o milagre não dispensou a organização humana. Os evangelhos registram que Jesus instruiu os discípulos a organizarem a multidão em grupos de 50 ou 100. A obra de assistência requer ordem e planejamento para que todos sejam alcançados de forma justa. E a figura central daquele menino anônimo é um incentivo imenso. Ele nos mostra que a idade, a falta de reconhecimento público ou a escassez de bens não são barreiras para servir. Seja qual for a limitação, recursos confiados com coração generoso restauram dignidade. A assistência social se faz com a disposição diária e comunitária de partilhar o pão. Bom, chegamos ao fim da nossa exploração. Foi um tempo riquíssimo. Muito grata por caminharmos juntos nesta reflexão. Agradecemos profundamente a cada pessoa que dedicou seu tempo para nos acompanhar nesta análise de hoje. Que os princípios extraídos das Escrituras impulsionem a prática do amor ao próximo. A verdadeira compaixão entende a importância de estender o pão da terra aos necessitados, enquanto compartilha a mensagem transformadora do pão da vida. Deixamos aqui um convite afetuoso para que todos continuem conosco no próximo encontro da nossa jornada de aprendizado. Que a paz acompanhe a todos.